Meu irmão, minha irmã, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto você abre aí em João, capítulo 4, eu vou lembrá-los do tema do nosso mês, que é o plano perfeito do Pai para nós, para mim, para você. E o nosso tema de hoje é mentalidade, vivendo o novo de Deus através de uma mentalidade vinda do Senhor. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Achou João capítulo 4? Amém, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1 diz: Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, o Senhor Jesus deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a região da Galileia. E o versículo 4 é muito importante para a nossa reflexão, porque vai dizer que era necessário para o Senhor Jesus atravessar a província de Samaria. Ele não deveria atravessar. Os judeus não usavam esse roteiro, mas para Jesus era necessário atravessar a província de Samaria. Daqui a pouco nós vamos descobrir por quê. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, um poço, né? Cansado da viagem, Jesus se assentou no poço, junto àquela fonte, e era por volta do meio-dia. Nisto, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse para essa mulher: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10, disse-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, pois onde tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim também bebeu os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e volta. E a mulher lhe respondeu: Não tenho marido. E disse Jesus: Você respondeu bem, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, de fato, não é o teu marido. Versículo 19. Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam a Deus neste monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Pode crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora,
E essa hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura, os seus verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse momento da conversa, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: por que falas com ela? Quanto à mulher, ela deixou o seu canto, foi à cidade e disse àquelas pessoas: venham comigo e vejam tudo o que ele me disse. Obrigado, minha irmã, glória a Deus. Sabe que tem galardão, né? Galardão do Senhor para quem dá um copo de água. Amém por isso, obrigado. E a mulher foi à cidade e disse: venham comigo e vejam um homem que disse tudo aquilo que eu tenho feito. Não será ele o Messias, o Cristo? As pessoas saíram da cidade e foram até Jesus. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: tem-lhe porventura trazido alguma coisa para comer? Jesus lhe disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já são brancos para a ceifa. Aqui em especial ele está falando dos samaritanos. O ceifeiro recebe desde já recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Em virtude do testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com eles, pediu-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou com os samaritanos por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não acreditamos nele por aquilo que você disse, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que texto riquíssimo, quanta coisa para nós aprendermos aqui. E é importante, antes de mais nada, a gente relembrar qual que era a briga, a diferença, a dificuldade de aceitar tanto dos judeus quanto dos samaritanos um ao outro. E tudo começou, como muitos de vocês já sabem, depois da morte do rei Salomão. Salomão, o rei mais sábio, mais rico que existiu, deixou um filho que não tinha nada de sabedoria. Isso deve, inclusive, ser um consolo para nós, porque todas as vezes que os nossos filhos fazem alguma coisa, nós pais nos culpamos. É claro que a gente precisa fazer, de fato, essa reflexão para ver se a gente não está sendo um pai, uma mãe que está abaixo daquilo
aquilo que deveria. Mas veja que Salomão teve esse filho e ele tinha um reino que eram compostos por 12 tribos, como se fossem 12 estados, né, na nossa realidade de hoje. E por falta de sabedoria, então, ele perdeu 10 estados, perdeu 10 tribos e se criou, então, como se fosse 2 novos países. Criou-se o Reino do Sul, que era, então, o Reino de Judá, da onde viria Davi, de onde veio o Senhor Jesus Cristo, e o grande país que foi formado por 10 tribos e ficou com o nome de Israel. E eles foram vivendo assim, com dois países, 2 reinos, 2 reis, e o templo de Salomão estava em Jerusalém, no reino de Judá. Então, um novo país, né, esse novo reino que se criou, que foi o reino do norte, que também tinha o nome de reino de Israel, ele precisava de um templo, de um lugar onde as pessoas fossem adorar a Deus, porque se elas começassem a ir para Jerusalém, que estava dentro do outro reino, as pessoas iam acabar querendo mudar de rei. Então, o rei Jeroboão, que foi o novo rei, ele teve uma ideia: eu vou construir 2 lugares para o povo, né, ir adorar, porque agora a gente não tem mais Jerusalém. E ele criou lá um bezerro de ouro e colocou em 2 cidades para as pessoas irem adorar. Então as pessoas já começaram a desviar daquela fé que era a fé que o Senhor Jesus, que Moisés havia estipulado através das tábuas da lei, etc. e tudo mais. Então esses 2 reinos ficaram vivendo. E 208 anos aproximadamente depois que teve esse racha, que se criou esses 2 reinos, esse reino do norte, que era o maior, o mais forte, o mais populoso, ele caiu. Ele entrou num conflito com o Império da Síria, e o Império da Síria venceu aquele rei que se chamava Oséias, e ele acabou com o reino de Israel, ele acabou com o reino do norte. Ele pegou as pessoas do reino do norte, levou para outros países e trouxe pessoas de outros países para ocupar onde era o reino do norte. Então as pessoas que ficaram acabaram se casando, viraram, na linguagem dos judeus, viraram mestiços, porque eles não eram mais agora pessoas que eram somente descendentes de Abraão. E o outro reino, que era o menorzinho, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi, que sempre haveria um descendente dele no reino, então Deus foi preservando o reino, apesar de ser um reino com 2 tribos só, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas os reis que começaram a governar, eles não ajudavam. Em vez deles aproximar o povo de Deus, muitos reis foram terríveis e contribuíram para que o povo fosse idólatra. Mas eles viveram, né, como reinado, eles viveram ainda aproximadamente 344 anos, né, eles conseguiram manter o reinado, até que o rei Zedequias quis dar uma desperta para cima do rei Nabucodonosor, que era já uma potência, e o rei Nabucodonosor foi para cima do rei Zedequias, e aí aquele episódio em que eles destroem o templo de Salomão e leva todo o povo cativo para a Babilônia. Então, isso dura muitos anos e o povo, né, fica numa amargura terrível. Mas, conforme o profeta Daniel tinha profetizado sobre aquela estátua de ouro, cabeça de ouro, peito de prata e tudo mais, né, e aquilo se realiza. Os anos passam, o reino da Babilônia cai, o império, né, perde força, o império Medo-Persa, né, ou o império persa, que hoje a gente conhece como Irã, ele domina o império da Babilônia, e é o Irã que agora manda no mundo. E depois que o Irã está mandando no mundo, então eles conseguem uma autorização para que eles pudessem voltar novamente para o reino de Judá. E um grupo volta, e é nesse período que com Esdras eles começam a reconstruir o templo. E um pouco depois disso, lá em Samaria, eles começam a construir um templo muito parecido com o templo de Salomão. E aí
criou-se um problema, porque eles, né, diziam, olha, as únicas pessoas que podem ministrar no templo são os descendentes de Arão. Então o governador de Samaria, ele conseguiu fazer um acordo com um descendente judeu, que era descendente de Arão, que era descendente do sumo sacerdote, e trouxe esse homem para Samaria, se casou com a filha dele, e esse homem começou então a ser o sumo sacerdote desse templo e foi vivendo. E eles foram vivendo, foram convivendo. O império da Pérsia, né, que nós conhecemos como o Irã, depois de alguns anos eles caem, porque Alexandre o Grande começa a conquistar todo mundo e conquista e derruba o império da Pérsia, e Alexandre o Grande conquista todo mundo. E Alexandre o Grande, como vocês sabem, acabou falecendo cedo, e depois que Alexandre o Grande faleceu, os seus generais que herdaram todo o império dele, e eles dividiram, né, o império, dividiram os países, e o reino de Judá ficou pertencendo a um general da dinastia dos Seleudas. E eles ficaram governando, mas depois de um certo tempo eles tiveram lá os seus problemas também, o reino começou a enfraquecer, e aí uma família dos Macabeus se revolta pelo fato de eles estarem sendo governados por esse general, e eles conseguem retomar a sua soberania, eles param de pagar impostos, e o governo que estava dominando sobre eles não têm forças para fazer com que eles voltassem a pagar os impostos, então eles começaram a viver de maneira independente. E isso deu certo. E depois, então, um dos filhos desses Macabeus, ele era o sumo sacerdote, e ele começa a ganhar força, e além de ser o sumo sacerdote, ele começa a governar o que sobrou ali do reino de Israel. Ele contrata soldados, né, terceirizados, vamos dizer assim, e ele começa então a conquistar, né, um pouco mais de território. E isso parecia naquele momento que seria uma coisa boa, mas uma das coisas que ele faz é conquistar a terra da onde veio o rei Herodes, que era da Idumeia, né? Então ele vai lá, conquista esse país, anexa, né, obriga eles a pagar impostos para eles, aquela coisa toda. E uma segunda coisa que esse descendente dos Macabeus, chamado João Hircano, faz é ir até o monte dos samaritanos e destruir aquele templo que eles têm, onde eles adoram a Deus. Porque na cabeça do João Hircano, ele queria obrigar todo mundo na força, na marra, a adorar o Deus de Israel e adorar no templo em Jerusalém. Ele literalmente deixou de ler aquela passagem que diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E esse ato do João Hircano, né, que é descendente dos Macabeus, ele trouxe um ódio mortal dos samaritanos pelos judeus, pelo fato de destruírem o templo deles. Então, a partir daí, né, qualquer situação que eles tinham atritos, se fosse possível levar aquilo até a morte, eles se matavam literalmente, e isso aconteceu muitas vezes. Então chegou um ponto que os judeus diziam que não se podia comer o pão dos samaritanos, não podia tocar em nada dos samaritanos, porque os samaritanos eles eram um povo completamente indigno. Então, sabendo de tudo isso, só para fechar aqui esse desfecho, né? Fechar esse desfecho ficou bom, né? Mas vocês entenderam, né? Então, depois desse João Hircano, ele morre, o seu filho assume, o filho queria fazer como pai, começou a ter uma briga, e ele acabou morrendo depois de um ano, os netos assumem, tem uma briga pelo poder, e aí entra o Império Romano, sem briga, sem nada, né? Assume, e aí o Império Romano é que coloca Herodes, que era da Idumeia, da onde o João Hircano lá tinha dominado, para ser o rei de Israel. Então, o rei do reino de Judá. Então, daí que vinha a raiva do povo do reino de Judá por Herodes, porque Herodes não era judeu. Ele era de um outro povo, ele é descendente de Esaú, né? Então não dava para aceitar.
Então, né, aí a história segue. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Depois, né, no ano 70, o povo do reino de Judá se rebela contra o Império Romano e o general Tito cerca o povo do reino de Judá, que eles estão, né, as cidades tinham muros altos, fortalecidos, e durante 5 longos meses o general Tito, né, ele cerca a cidade e impede que eles recebam comida, eles começam a passar fome e, segundo os historiadores, 1.100.000 pessoas morreram dentro da cidade de Jerusalém nesse cerco, antes que de fato eles fossem dominados novamente pelo Império Romano, e aí novamente, né, eles são levados para outros países e novamente o templo é destruído, e depois disso eles foram espalhados pelo mundo. Depois disso tem o Holocausto, e depois disso eles não reconstruíram o templo de Jerusalém até hoje. Onde era o templo, hoje tem uma igreja muçulmana, então não tem como tirar a igreja de lá, porque senão sai uma guerra mundial. E eles estão nesse impasse até hoje. Então, olha, meus irmãos, como que uma atitude nossa pode ter consequências gravíssimas. Mas, então, entendido por que existia esse ódio mortal entre judeus e samaritanos, a gente volta no texto agora e a gente vai entender muito mais por que a mulher samaritana está admirada de ver um homem judeu falando com ela, e por que os discípulos de Jesus estão tão admirados de ver o mestre deles conversando com uma pessoa tão impura quanto uma pessoa samaritana. Então, a gente vai entender também que essa mulher samaritana, ela só ia no poço para buscar água. Não tinha água encanada, e glória a Deus pela água encanada, né, irmãos? Quem é mais velho aqui sabe o que é tirar água do poço, né? Tinha aquele carretilho, né? Carretilho que chama, não era carretilho, um outro nome. Eu, uma vez, olhando para o professor Paulo, tinha enchido, soltei o carretilho, voltou, deu um negócio na minha cabeça assim, foi Jesus, né? Só não posso cair no poço aqui. Então, aquela mulher, ela foi para o poço ao meio-dia, porque aquela mulher, ela vivia um preconceito dentro da própria cidade que ela morava, muito grande. E por que esse preconceito? Essa mulher, ela não era prostituta, ela não era uma pessoa assim. Ela era uma pessoa que, infelizmente, ela foi alcançada por muita coisa ruim. E ela se casou uma vez, não deu certo. A gente não sabe qual o motivo, porque o evangelista teve um cuidado de preservar, né, essa situação, mas existem vários motivos que levaria ela a ser uma pessoa desprezada. Ela pode ter casado a primeira vez, o marido pode ter morrido, de repente tinha aquela lei do levirato que o irmão tinha que casar, né? Talvez o irmão não quis casar, ou talvez casou e aí talvez, né, não quis cumprir as suas obrigações, não tiveram filho, né? Deu carta de divórcio, ou repudiou por desculpa que ela não podia gerar. Enfim, ela já tinha tido 5 maridos. E o 6º que ela estava vivendo, ela estava no 6º relacionamento, e esse 6º era uma união estável. Por isso que Jesus falou, de fato, você já teve 5 maridos, e esse agora não é seu marido porque ele não quer te assumir. E é interessante, né, meus irmãos, porque a gente vê essa situação, e para muitas pessoas, ainda hoje, estar num relacionamento sem estar casado, parece uma coisa que é um peso. Por mais que a nossa sociedade tenha mudado e etc e tal, para muitas pessoas, oficializar que ela está num relacionamento com outra pessoa é algo muito importante. Porque ela pensa, puxa vida, se essa outra pessoa, tanto o homem quanto a mulher, né? Porque antigamente era só o homem que não queria assumir o relacionamento. Hoje tem muita mulher também que não quer, né, oficializar o negócio, né? Porque já entra no casamento naquela, se não der certo eu separo. E eu não estou aqui defendendo que tem que ficar sofrendo no casamento, né? Eu estou dizendo que não dá para entrar num casamento sem, porque casamento não é isso. E ela então, ela tinha
esse preconceito fortíssimo dentro da cidade dela, que por qualquer motivo ela era uma pessoa que não deu certo, que os casamentos não deram certo, provavelmente os maridos, alguns maridos morreram, ela não conseguiu ter filho, né? Tanto é que o texto não fala de filhos dela, e quando Jesus fala para ela chamar o marido, Jesus de fato toca naquilo que é a ferida dela, e ela não diz: eu moro com uma pessoa, eu estou numa união estável com uma outra pessoa. União estável é um termo moderno que a gente usa agora, né? Mas só para a gente contextualizar. Ela vai na lata: eu não tenho marido, eu tenho uma união estável. E então, meus irmãos, a gente começa a observar o diálogo, né? E nesse diálogo a gente começa a observar que essa mulher é uma mulher muito culta. Ela tem um conhecimento sobre Deus que talvez alguns de nós só agora que tem. Porque ela entra numa conversa com Jesus, num debate teológico sobre onde adorar, como adorar e etc e tal. Mas para nós, o que é forte, o que a gente precisa levar é a experiência dessa mulher que, por não querer ver as pessoas da sua cidade, para evitar as pessoas da sua cidade, ela ia tirar água no poço na hora mais quente do dia, que era a hora mais difícil de retirar a água por causa do calor, só para ter a certeza que ninguém ia ficar falando na orelha dela. Você já passou por situação assim? Que você não quer ouvir ninguém falando com você? Era essa a situação dela. Então ela ia retirar água no horário que ela tinha certeza que ela não ia encontrar ninguém para ficar buzinando no ouvido dela, falando dos defeitos dela, falando da má sorte dela, falando dos fracassos dela, porque essa mulher era uma mulher que tinha muitas dores não físicas, mas dores emocionais, e muito provavelmente o problema maior dela não era não estar casada legalmente. Esse, na minha opinião, não era o maior problema dela. O maior problema dela era ela se sentir um fracasso. E a gente lê no texto, a gente é levado por isso, porque a gente percebe que ela, como as irmãs Marta e Maria, tinha uma que queria estar aos pés de Jesus e tinha uma que queria trabalhar, que queria servir. Não é assim? A gente percebe que essa mulher samaritana, que a Bíblia não cita o nome, mas a igreja ortodoxa diz que ela chamava Fontina, ela era uma mulher que gostava de servir. Tanto é que quando ela é restaurada, Jesus não fala para ela assim: olha, larga agora o seu balde, o seu cântaro e vai lá na cidade falar dessa experiência que você teve comigo. Ele não falou isso. Ela simplesmente largou o cântaro e foi para a cidade contar para as pessoas, para que elas também desfrutassem daquilo que ela tinha desfrutado. Então percebe que era uma pessoa que gostava de ajudar os outros, que gostava de servir, mas muito provavelmente pelas circunstâncias da vida, ela não podia fazer aquilo que ela gostaria. Então, na minha opinião, ela era uma pessoa que se sentia muito fracassada. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a experiência que essa mulher teve com Jesus. Quando ela estava indo até o poço, está indo para o poço, ela com certeza passou pelos discípulos que estavam indo para a cidade, que eles foram comprar alimentos, porque Jesus chegou no poço apenas para encontrar essa mulher. Quando o texto disse lá que era necessário passar na região de Samaria, era tão somente para encontrar com essa mulher. A primeira experiência que essa mulher teve quando foi Jesus, a primeira impressão que ela teve de Jesus foi: puxa, eu venho no poço justamente numa hora que eu tenho certeza que não tem ninguém, e tem justamente um judeu para me impedir de tirar água. E agora? Volto para casa, espero esse judeu ir embora,
ou eu arrisco e vou lá tirar água, porque a possibilidade de repente, né, ter uma confusão e ele bater nela, imagina uma mulher sozinha num lugar deserto, era muito grande por causa da rivalidade. Mas ela decide ir até Jesus. E essa é uma decisão que todos nós fizemos em algum momento da vida, e é a decisão que nós estamos orando para que os nossos filhos, parentes, amigos que não conhecem Jesus, que eles também tomem essa decisão de ir até Jesus. Mas quando ela chega lá no poço, eu imagino que ela chegou calada e tinha o plano de ficar muda até ir embora com a água dela. E é Jesus que começa a conversa, porque Jesus só foi ali para falar com aquela mulher. Tanto é que quando os discípulos voltam com os alimentos e dão para ele, ele fala: você não precisa de comida. Então eu imagino os discípulos assim: mas o senhor não precisa de comida, por que o senhor mandou a gente comprar comida? Né? E aí, na minha interpretação, eu mandei vocês comprar comida porque eu precisava conversar com a mulher samaritana. Se vocês estivessem aqui, vocês iam me atrapalhar por causa do preconceito de vocês. Então eu mandei vocês andar para eu ter liberdade para conversar com a mulher. Então Jesus vira para ela e começa a conversar. À medida que ela começa a conversar, a primeira experiência é que era um homem judeu, certo? A segunda experiência que ela tem conversando com Jesus, quando ele fala que ela já tinha tido 5 maridos e ela vivia numa união estável, que ela estava no sexto relacionamento, aí ela tem uma segunda experiência, e aí ela diz: bom, ele não é judeu, ou não é apenas judeu, ele é um profeta. Ele está acima, o profeta ele está acima da nacionalidade. E ela diz: eu vejo que tu és um profeta. E aí, eu não sei se você já teve essa experiência de estar conversando com uma pessoa e a pessoa começar a falar de um assunto da sua família, ou alguma coisa sua, que é uma coisa que ainda te incomoda muito, você não quer falar, e assim que você tem uma oportunidade, você muda de assunto. Eu já fiz isso várias vezes, já perdi as contas, né? Então, a hora que Jesus fala sobre os relacionamentos dela, a primeira coisa que ela faz é reconhecer que ele era profeta, e ela muda de assunto e começa a falar sobre onde devia adorar, não sei o quê, porque ela sabia que era uma discussão que não teria fim, porque entre, né, muitos outros, essa discussão não tinha fim. E Jesus deu um fim na conversa dela. E aí, então, nós tivemos 2 experiências. E ela continua a aprender agora de Jesus, porque ele diz: eu sou o Messias. Porque ela diz: o Messias, quando ele vier, ele nos ensinará todas essas coisas, ele nos anunciará. E ele diz: eu sou o Messias. Então ela aprende com Jesus. E quando ela aprende com Jesus, ela tem a terceira experiência, a terceira impressão de Jesus, que é: ele é judeu. Vamos colocar por camada, né? Ele é judeu, ele é profeta. Meu pai, ele é o Messias, ele é o Messias que haveria de vir. E aí a gente vê uma coisa tão linda, né, meus irmãos? Porque a gente vê na Bíblia dizendo que Jesus deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. O Senhor foi atrás de Moisés, o Senhor foi atrás de Paulo, o Senhor foi até Zaqueu, que estava em cima da árvore. O Senhor foi através de você, vai até as pessoas que nós estamos orando. O Senhor é aquele que ele vai atrás, e ele foi até aquela mulher para resgatar aquela mulher. Então ela teve essa experiência. E quando a gente tem, meus irmãos, uma experiência com Deus, uma experiência real, não uma experiência de religião, sabe? Olha, venha para a minha religião, que aqui a gente é muito legal, a gente é isso, a gente é aquilo, isso não transforma a vida de ninguém. Mas quando a gente tem uma experiência genuína, real com Deus, tudo se transforma. Eu gosto muito dos livros do psiquiatra Dr. Augusto Cury. E um dia eu estava vendo uma entrevista dele, e ele dizendo que ele era ateu de carteirinha.
Sabe aquele ateu convicto que dá aula por que não se deve acreditar em Deus? Ele era esse tipo de pessoa. E ele decidiu fazer uma pesquisa, acho que para um outro livro, alguma coisa assim, e ele decidiu analisar a maneira de pensar dos grandes homens da história. Então ele catalogou lá, né, grandes personagens da história, não história religiosa, história do mundo mesmo, né? E ele começou a analisar a história dessas pessoas. E ele chegou em Jesus. Quando ele chegou em Jesus e começou a estudar com base na psicologia, na psiquiatria, no conhecimento que ele tinha, ele ficou impressionado. Ele falou assim, porque um ateu, ele acha que tudo o que está aqui foi inventado. Então, quando ele começou a analisar as respostas de Jesus, os pensamentos de Jesus, ele chegou à seguinte conclusão: é impossível que aqueles discípulos, homens simples, homens sem estudo, sem conhecimento, eles conseguissem inventar um personagem com um nível de estrutura psicológica como a de Jesus. É impossível, é impossível. Porque eles nem sabem que isso existe. A maneira de pensar, o padrão de conduta da mente de Jesus é muito superior à humana. E nisso ele se converte. Nisso ele se converte, porque ele entra em crise. Eu falo, poxa, mas como que ele não existe? Ele tem que existir, porque uma pessoa assim, né? E ele então se converte. Então, quando nós temos de fato uma experiência real com Deus, meus irmãos, tudo na nossa vida muda. E é isso que Deus quer nos ensinar. E como o nosso tema é mudança de mentalidade, a gente tem que entender que não basta tão somente a gente mudar uma vez, um dia. Porque há um ano atrás, há 10 anos atrás, eu tive uma experiência com Deus, eu chorei, eu orei, pedi para Deus entrar na minha vida, eu disse que eu queria servir. Ótimo, glória a Deus, aquele dia, de fato, é um dia histórico, que o seu nome foi escrito no livro da vida lá no céu. Mas você e eu precisamos mudar a nossa mentalidade um pouquinho todo santo dia. Porque todo santo dia acontece uma coisa nova. Nós vamos mudando, o mundo vai mudando, as coisas ao nosso redor vai mudando, e nós precisamos aprender a conviver com essas mudanças. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, que começou uma boa obra em nós, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, está nos aperfeiçoando até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Então nós precisamos, meus irmãos, estar aberto para essa necessidade da gente mudar. Porque quando a gente muda, tudo muda. É impressionante. É impressionante. Não sei se você já teve experiência de você acordar num dia muito azedo ou muito deprimido. Você sai para a porta de casa, você acha que o mundo inteiro está daquele jeito. E você acorda bem, parece que o mundo inteiro acorda bem. Então, nós precisamos entender que nós precisamos mudar. E quando a gente muda, tudo se transforma. Agora, é fácil mudar? Não, não é fácil mudar. Porque à medida que a gente vai mudar, a gente vai perceber que a gente vai ter que mexer em áreas da nossa vida que a gente tinha deixado já no quartinho lá, e fala assim, isso aqui eu não mexo, isso aqui não me serve mais, e eu vou ficar assim. Mas a gente não pode viver dessa forma. Porque senão a gente entra naquele exemplo clássico da águia. Dois homens, contar essa historinha para exemplificar. Dois amigos, dois homens, moravam no sítio. Vamos pescar. Eram vizinhos, foram pescar. Mas estavam pescando, começou a chover, e vamos embora. No que eles estão voltando para casa, eles viram dois pintinhos. Mas o que esses pintinhos estão fazendo aqui? Aí eles falaram assim, vamos pegar, vamos levar eles embora. Aí eles falaram assim, então fica um com você e um comigo. E eles levaram. O primeiro chegou, pegou o pintinho, colocou lá no galinheiro. O segundo homem chegou na casa dele, colocou aquele pintinho no galinheiro, e depois um deles precisou mudar. Foi embora e levou as coisas deles, evidentemente, o seu galinheiro.
O tempo passou, aqueles pintinhos começaram a crescer, e o dono da galinheiro viu que aquele pintinho se tornou uma galinha grande, gorda, né? E de vez em quando essa galinha grande, gorda, muito maior que as outras, ela olhava para o céu e via os pássaros voando e falava para as outras galinhas assim: nossa, mas voar deve ser bom, né? Puxa vida, olha só que liberdade, não precisa ficar preso aqui no galinheiro, que coisa boa. E aí as outras galinhas falavam assim: deixa de ser boba, isso aí é coisa para pássaro, a gente é galinha, vamos ciscar aqui, vamos ciscar, né? E ela ficou ciscando, o tempo passou e ela morreu ciscando naquele galinheiro. Agora no outro galinheiro, o pintinho também cresceu, também se tornou uma galinha grande, forte. E um belo dia, ela estava lá ciscando, e aí ela viu os pássaros e falou a mesma coisa: nossa, mas voar deve ser tão bom, né? Puxa vida, olha só, como eu gostaria de voar. Porque tem uma coisa na natureza da gente que, né, que parece que nos inclina para aquilo que Deus nos fez. E chegou um conhecido do dono do galinheiro, e eles começaram a andar ali. Ele passou perto do galinheiro e falou assim: escuta, mas você tem uma águia junto com as suas galinhas? Aí o dono do galinheiro disse: não, isso aí não é águia, não, isso aí é uma galinha. Disse: não, isso é uma águia. Não, isso aí é galinha. É águia, é galinha. Aí ficou aquela coisa: vou provar para você que é águia. Aí entrou no galinheiro, pegou, né, a águia e jogou ela para cima. A águia, tadinha, acostumada a ficar bicando no chão junto com as galinhas, ela, no susto, ela abriu as asas, se defendeu um pouquinho lá, né? Chegou no chão e parou. Aí o dono da galinha disse: tá vendo? Falei para você que era galinha. Ele falou assim: não, é que não deu a altura certa ainda. Vamos pegar uma altura maior. Pegou uma escada, subiu na parede da casa, jogou a galinha, que era a águia. A águia de novo, né, se equilibrando ali, bateu as asas aqui, mas logo chegou no chão. E o dono da galinha disse: falei para você que é galinha. Aí o amigo dele não conversou: não, eu já sei, vamos até na ponte lá, que a ponte era funda, não passava o rio, lá vai dar tempo para a águia lembrar, né, saber que ela não é galinha, aquela águia, vai dar espaço para ela bater as asas. Foram lá na ponte, os dois amigos, e aí ele pegou e falou assim, né: eu vou jogar a águia, você nunca mais vai ver essa águia, você vai matar a minha galinha, né? E aí ele pegou e jogou a águia, e a águia foi caindo, foi batendo, e caindo, e batendo, e de repente ela ajeitou as asas, ela ajeitou e começou a planar. Ela pegou e ela começou a subir, e o dono grego: meu Deus, não é que a águia mesmo? E onde é que essa história entra com a gente, meus irmãos? O mundo, as pessoas, às vezes não precisa nem do diabo, querem fazer com que você viva como se você fosse uma galinha, que você não veja as qualidades, o potencial que Deus te deu. E se você ficar ouvindo aquilo que as outras galinhas estão te falando, e se você ficar vendo aquilo que as outras galinhas estão vivendo, você vai dizer: eu sou galinha também. Para que eu vou pensar nessas coisas? Para que eu vou viver isso? Mas Deus está falando para você: você é a águia, eu criei você para você voar. O que você está vivendo agora não é o final da sua história. Não coloque um ponto final onde eu coloquei uma vírgula. Então, meu irmão e minha irmã, qual que é a virada de chave? A virada de chave é a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade. É isso que vai fazer com que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas é fácil? Nem um pouco fácil. Mas é possível? É possível, porque é o Senhor que nos ajuda. E sabe como descobrir se aquilo que Deus está nos direcionando vem dele ou não? É só você ficar pensando naquilo que não sai do seu coração. Você tem uma vontade, por exemplo, de fazer uma faculdade.
aquilo começa, né, vir, nossa, precisa fazer uma faculdade, precisa fazer uma faculdade, precisa fazer uma faculdade. Isso pode ser do inimigo? Não. É uma coisa que vai ser boa para você? Vai ser boa para sua família depois que você se formar? Vai. Então isso é de Deus. Então é Deus te impulsionando, dizendo: você precisa ir para uma faculdade, você precisa mudar de nível, você precisa dar espaço para que eu possa te entregar mais habilidades, porque no mundo em que você vive, você precisa desse curso. Sabe, meus irmãos, então a gente precisa entender a voz de Deus. E muitas das vezes as respostas de Deus não vêm tendo uma visão com um anjo aparecendo e dizendo: meu servo ou minha serva. É Deus te dando uma ideia, uma vontade, uma direção, porque através dessa ideia você vai ser resposta para muitas coisas na sua vida, na vida da sua família. Então nós precisamos aprender que a resposta de Deus vem, mas muitas das vezes não virá do jeito que nós queremos, mas o que importa é que ela é de Deus. E Paulo disse, né, que Deus é que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você começa a sentir no coração um desejo de fazer uma coisa, você coloca o filtro lá. Deus poderia me dar esse desejo? Deus poderia. Ele está alinhado com a Bíblia condena isso que eu estou com vontade de fazer? Não condena. Então, é de Deus. Né? Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a interpretar. Quando a sua mentalidade muda, a sua fé muda. Quando você para de ver as coisas através dos seus fracassos, através dos seus traumas, você começa a ver as coisas através dos olhos do Senhor. A mudança daquela mulher foi tão profunda, que ela evitava ter contato com as demais pessoas daquela cidade. Mas quando ela teve uma revelação do Senhor, quando ela teve a experiência dela com o Senhor, ninguém precisou dizer para ela: olha, você precisa se curar desse trauma, você precisa se curar disso, se curar daquilo. Ela mesma foi lá e foi, inclusive, servir as pessoas da cidade, porque ela entendeu que ela tinha uma outra identidade. E isso pode ser uma mudança de chave para muita gente, porque as pessoas, elas querem nos rotular de um jeito, mas a opinião que importa é a opinião que Deus tem ao seu respeito. Então, meus irmãos, essa mulher, ela não mudou de cidade, ela não mudou de roupa, ela não mudou de marido. O que ela fez foi mudar de mentalidade, né? O sol continuava quente, o poço continuava fundo, mas agora ela tinha uma fé e uma convicção que transbordava. Então, meu irmão e minha irmã, né, você não precisa de aprovação de pessoa A ou de pessoa B, disso ou daquilo. O que você precisa é aprofundar a sua experiência com Deus. Como é que está a sua experiência com Deus? Será que de repente você não está olhando para Jesus por camadas, como aquela mulher, olhando num primeiro momento e só pensando que era judeu, depois achando que era um profeta, mas depois finalmente entendendo que ele é aquele que transforma a sua vida, transforma em ato contínuo, não aquele que transformou você de uma religião para outra, mas que está falando no seu coração todos os dias, porque ele quer levar você para uma nova etapa da sua vida. Sendo assim, né, a gente precisa aprender com o exemplo da águia e da galinha, não ficar olhando para o chão, não ficar se escondendo e não pensar que por causa dos nossos erros do passado nós não podemos ter um futuro que a gente jamais imaginou. Então, Jesus, quando se mostrou para aquela mulher, ele não se mostrou para condená-la, mas ele se mostrou para dizer que a sede que ela tinha, os anseios que ela tinha, ele tinha chegado para saciar. E tem um dia e tem uma hora em que Deus vai nos saciar totalmente, completamente. O que a gente precisa, então, somente é permanecer na nossa fé. Então, Deus não
não vem para julgar, nós estamos no tempo da graça. Ele vem para nos transformar e nós continuamos a ser transformados e transformar, inclusive, a visão que você tem de você mesmo. Você não nasceu para ciscar a rejeição humana, você não nasceu para ser capacho de ninguém, você nasceu para viver debaixo da liberdade e da bênção do Senhor. Então, o que a gente pode dizer? Qual que é a sua dor? Qual que é a sua vergonha? Qual que é a sua frustração? O que você precisa que o Senhor Jesus transforme na sua vida? O que você precisa deixar para trás? Deus não quer te dar apenas uma bênção, Ele quer mudar a sua maneira, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, para que você possa enxergar para você de uma outra forma, enxergar a sua família de uma outra forma, enxergar a missão que você tem de uma outra maneira. A sua mente, a minha mente, precisa ser renovada, transformada pela palavra de Deus todos os dias. O que Jesus tem para fazer por você, o que o Senhor tem para fazer por você é infinitamente maior do que todo o mal que já fizeram contra você. Então, você não é aquilo que as pessoas dizem que você não é os seus erros do passado, você é quem Deus diz que você é. E essa é a palavra que tem que ficar no meu coração, no seu coração. Quando o desânimo chegar, quando aquele complexo de inferioridade chegar, quando você se sentir feio, feia, com a idade muito avançada. Eu sei porque de vez em quando eu olho para o espelho de óculos, né? E misericórdia, né? Então eu lembro, não, o Senhor vai transformar essa cara, né? Vou ficar novo um dia de novo, vai ser bênção. Você me diz, enquanto isso eu vou viver um dia de cada vez. E quando o desânimo bate, meu irmão, minha irmã, eu digo para mim mesmo, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz, mas não estão te reconhecendo, não estão fazendo isso, estão pisando em você. Não importa, se o Senhor Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Né? Deixa Ele me amassar, eu estou nas mãos do oleiro, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu posso ter tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso ter e fazer. Então, a gente tem que defender o desânimo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez quando ele estava na tentação. O diabo veio com conversinha mole, ele veio com a palavra de Deus. Né? Eu não tenho tudo que eu gostaria. Nem você, nem ninguém. Porque a nossa alma é uma alma que ela não se sacia plenamente com nada. Mas chegará um dia em que nós estaremos na presença do Senhor e nós seremos completamente saciados. Então, ao longo dessa semana, mude a sua mentalidade sobre diversas áreas da sua vida. Quando você estiver conversando com uma outra pessoa, não precisa ficar pensando no que dizer para ela. Diga para ela, você já pensou em enxergar isso de uma outra forma? Você já pensou em mudar a sua maneira de pensar sobre esse ponto? Talvez ela não entenda o que você vai dizer, mas pelo menos você fez a sua parte, a sua contribuição. Amém? Quero convidar você a se levantar, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que Ele fale mais ao nosso coração, para que essa palavra, ela não passe por nós, porque é uma palavra que pode transformar a sua vida conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, a sua vida profissional, enfim, ela pode te enriquecer em muitas áreas. E nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Libertará de problemas de relacionamento, libertará pelos problemas de não saber controlar as finanças, libertará de não saber como conduzir a vida em tantas as áreas que nós precisamos saber. Pai,
Nós somos gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua paciência conosco, porque o Senhor é um Pai amoroso, que nos ensina, que nos renova, que mostra o caminho que nós devemos seguir. Nós nos alegramos porque o Senhor diz na sua palavra que é o Senhor que sabe os pensamentos que o Senhor tem a respeito de cada um de nós que está aqui. A tua palavra declara que nós não somos qualquer um, nós somos especiais aos teus olhos, nós fomos desejados pelo Senhor. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor definiu os dias que nós iríamos viver, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talentos, e quando as dificuldades da vida, quando as pessoas chegam e nos humilham, nos diminuem, é o teu Espírito que nos fortalece, que nos faz levantar da cama e nos lembra que nesse mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor é conosco. Agindo o Senhor, ninguém impedirá o teu agir na nossa vida, e nós cremos, Pai, que nós estamos debaixo das tuas asas, e nós só chegamos até aqui porque foi o Senhor que nos guardou, que nos preservou, que nos consolou, que nos fortaleceu, e nós continuamos, Pai, nessa jornada, na segurança que o Senhor vai à nossa frente. O Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós cremos, Pai, que nós viveremos todas as promessas que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, ainda que as circunstâncias sejam completamente contrárias, mas os nossos olhos estão no Senhor, o autor da nossa fé, e nós cremos, Pai, que da mesma forma que o Senhor foi ao encontro daquela mulher samaritana, que o Senhor foi ao encontro de Paulo, o Senhor também irá ao encontro das pessoas da nossa família, pelas quais nós estamos orando, clamando ao Senhor que as liberte, Pai, das más companhias, dos vícios, de tudo aquilo que não convém, e que o Senhor dê a elas a experiência de conhecê-lo como essa mulher samaritana te conheceu. Pedimos que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que o Senhor prospere tudo aquilo que as nossas mãos tocarem, que o Senhor nos dê ideias novas, que o Senhor nos dê boas ideias para que nós possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que nós não sejamos favorecidos por essas ideias, mas que elas saibam que nós somos canal da manifestação do teu amor, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. O povo de Deus diz amém! Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! É uma semana de vitória em nome de Jesus.